Hoje o tema da live é como acelerar a perda de peso. Ah, sim, só detalhe. Hoje eu quero terminar a live um pouquinho mais cedo, 15, 20 minutinhos antes, porque 8 horas eu já quero que vocês se preparem. Quem ainda não se inscreveu, eu quero que tenha tempo de, acabando a live, ir lá se inscrever, colocar o seu e-mail e tudo mais, para que vocês recebam já a primeira aula, que é exclusiva para quem está na Semana Emagreça com a Nutri, tá certo? E é show, e ela vai falar sobre os principais erros que a gente comete. Show de bola. E é isso aí, gente. E vamos falar então um pouco hoje sobre como acelerar a perda de peso, tá certo? Gente, eu já começo dizendo que assim, ó, esse nome acelerar, então assim, o que é que eu entendo com ele, né? Que a gente tá falando aqui de algo além do básico, além daquele passo a passo que a gente já sabe que pode levar qualquer pessoa a emagrecer. Mas, Paula, quando a gente fala então de além do básico, a grande questão esse além do básico é o que? Ele é muito difícil, a gente consegue tranquilamente colocar ele na rotina ou não? E essa é a grande questão, gente. Assim, ó, perda de peso, ela vai estar intimamente relacionada, ela vai ser meio que diretamente proporcional até certo ponto, e eu vou explicar o porquê até certo ponto. Ela é diretamente proporcional até certo ponto à quantidade de calorias que a gente coloca ali na nossa rotina. E também com a quantidade de treino que a gente faz. Por quê? Porque a quantidade de calorias que a gente coloca na rotina e a quantidade de treino, eles vão influenciar diretamente nesse desse déficit calórico, que eu já bati aqui diversas vezes nessa tecla, que é o mais importante para que a gente consiga emagrecer. Então a gente só emagrece se a gente fizer déficit calórico. E aí até tiveram várias pessoas que colocaram lá na comunidade: Paula, eu pareço que estou fazendo tudo certinho, eu faço jejum intermitente, às vezes até todos os dias, eu faço alimentação mais low carb na minha janela de alimentação e não perco 1 grama sequer. E eu respondi a todas essas pessoas que colocaram um comentário parecido com esse. Olha, se você não está emagrecendo mesmo com tudo isso, a gente tem que ir lá passar o pente fino para identificar o erro, mas provavelmente não está havendo déficit calórico. Pode ser que seja, às vezes, também somado a isso um problema hormonal, que às vezes está jogando até o seu metabolismo um pouco mais para baixo e fazendo com que seja cada vez mais difícil você alcançar esse tal déficit calórico. Pode ser por isso também. Isso pode estar agravando a situação. Mas a verdade é que, gente, se não está havendo emagrecimento, é porque não há déficit calórico. Se houver déficit calórico, se a quantidade de calorias que você consumir for realmente abaixo do que o que você precisa para manter, seu corpo vai ter que tirar energia de algum lugar e ele vai tirar energia do que já está estocado no seu corpo. Então você vai perder peso. Não é uma opção, entendeu? Então, o fato é, ou tem coisas aí que estão agravando para o seu metabolismo estar muito baixo e você, com uma boa alimentação, não está conseguindo fazer esse déficit calórico, ou tem muitos errinhos aí nesse meio. E é por isso que hoje a primeira aula vai ser justamente sobre isso. Os erros que você provavelmente está cometendo e que estão te impedindo de emagrecer. Tá certo? A aula é exclusiva para quem está cadastrado na Semana Emagreça com a Nutri, tá certo? Hoje às 20 horas vocês vão receber o link, tanto na comunidade, quanto no grupo de WhatsApp, quanto no e-mail. Onde vocês estiverem, vocês vão receber esse link, tá bom? Bom, mas fato é, então a curto, médio prazo, a gente pode dizer que a velocidade dessa perda de peso, ela está muito associada ao tamanho do déficit calórico que a gente consegue fazer, né? E isso pode ser ajudado ou não com o treino, mas provavelmente o principal disso vai vir com a alimentação, né? Isso considerando, claro, que eu tô falando aqui de pessoas que não são atletas, que não treinam no nível de um atleta, porque para uma pessoa que treina no nível gigantesco, horas por dia, aí para essa pessoa o treino conta muito como déficit calórico, conta muito, porque você começa a gastar demais. Mas via de regra, para uma pessoa que vai treinar 3 vezes na semana, que vai treinar ali 1 horinha nessas 3 vezes por semana, que não é tanto assim, a alimentação ela é muito mais soberana, ela é muito mais importante para criar esse déficit calórico do que o treino, tá certo? Bom, mas beleza. Gente, considerando que tem essa relação proporcional, como é que eu faria para acelerar a perda de peso? Cara, em teoria seria eu fazer um déficit calórico mais agressivo. E aí eu já vou ser muito
clara com vocês, gente, até para quem tá lá participando da Semana Emagreça com a Nutri. Isso aí para mim vira dietinha de 30 a 60 dias. Aquela dieta que eu vou me matar para fazer, aos trancos e barrancos eu vou conseguir fazer com muito foco e muita força no processo, sabe? Mentalizando muito o processo, com muito esforço eu vou conseguir fazer. Mas você não vai conseguir fazer por muito tempo, pô. Então, para mim, na verdade, esse tipo de frase, até como é que eu acelero a perda de peso, é uma fraude total, sabe? Não queira acelerar, queira emagrecer. Queira fazer o feijão com arroz para emagrecer ali, ó, para todo santo dia você plantar uma sementinha e colher alguma coisa, entendeu? Porque é isso daí que faz você a longo prazo conseguir manter o negócio. E, gente, quem tá aí que já passou por esse efeito sanfona, né, de diversas vezes emagrecer e voltar a engordar, acredito que para essas pessoas principalmente já caiu a ficha que não adianta fazer algo mega restrito, por mais que isso às vezes acelere a nossa perda de peso. Então, de verdade, eu não confio nisso, eu não acho que é por aí, eu não acho que esse é o caminho. Não para ser um caminho duradouro. Se você quer emagrecer para entrar no biquíni, né, ficar legal no biquíni daqui a 30, 60 dias porque é verão, isso aí é uma coisa. Mas você tá falando de emagrecer e se manter magra e bem, feliz, satisfeita pro resto da vida, fazer uma coisa todo santo dia, que é algo confortável, que você de fato consiga fazer a ponto de manter esse peso perdido por anos, pelo resto da sua vida. Aí, minha amiga, a gente tá falando de outra coisa. E aí é para essas pessoas que já caiu a ficha em relação a isso, é para essas pessoas que eu vou dar essas dicas daqui, tá certo? Que são as dicas que eu diria que são básicas e nem tão básicas assim para de fato conseguir emagrecer. Vamos nessa? Eu listei 8. Tentei espremer aqui o meu cérebro para de forma resumida passar para vocês 8 dicas que eu julgo que são essenciais. Vamos nelas. Primeira dica de todas, essas daí vocês já sabem porque ó, eu bato muito na tecla. Adicione uma fonte de proteína a todas as suas refeições do dia, a todas elas. Você vai fazer um lanche da tarde? Adicione proteína. Tente trabalhar com, em média 20 até 40, né? 20 a 30 gramas de proteína por refeição. Em média, isso daí, alguns programinhas que a gente vê por aí conseguem te dar uma ideia do que são 30 gramas, 20 gramas de proteína, né? Em quais alimentos, em quanto de quais alimentos você encontra isso. Mas eu posso te dizer que a gente estaria falando em média de 3 a 4 ovos, 100 gramas de carne, seja a carne que for. Whey protein, para quem gosta de whey protein, uma dose de whey protein entrega isso. 2 ovos mais um copo de iogurte entregam mais ou menos isso. E por aí vai, tá certo? É lembrar que 100 gramas de carne não são 100 gramas de proteína. 100 gramas de carne você tem em média ali 25 gramas a 30 gramas de proteína, tá certo? E aí cada alimento, olha, tem alimento que tem ali o rótulo, é só dar uma olhadinha na tabela nutricional que você vai ter mais ou menos quanto de proteína tem aquele alimento. Um ovo tem mais ou menos 7 gramas de proteína, 6 a 7 gramas. E é por isso que para alcançar em torno de 20 a 30 a gente precisa de 3 a 4 ovos. E aí daqui a pouco eu vou dar um detalhe sobre isso também, tá? Sobre a possibilidade de se exceder na quantidade de gordura usando só alimentos gordurosos para atingir essa quantidade de proteína. É, meu amigo, o negócio não é fácil, né? O negócio é um pouquinho complicado, mas a ideia é que eu te passe aqui de uma maneira simples, tá certo? Mas quando o nutricionista está ali raciocinando na construção de um planejamento alimentar, ele está pensando em tudo isso. Pô, eu tenho que entregar essa quantidade aqui de proteína, mas pera lá, também não posso me exceder na gordura. Então, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso trocar? E por aí vai, tá bom? Mas beleza, primeira dica pegaram, né? Tem até uma pessoa, gente, que me perguntou, que eu não sei se foi lá no grupo ou se foi aqui no direct do Instagram, mas já vou aproveitar para responder essa pessoa, que ela me perguntou assim: Paula, procede que a gente não absorve mais do que 30 gramas de proteína na refeição? Não procede. A gente absorve mais do que 30 gramas de proteína na refeição. Se esse intestino estiver bom, íntegro, bonitinho, a gente absorve 50, 60 gramas, quanto a gente der de proteína. A grande questão é que
quanto a gente dá de proteína em um mesmo momento, com uma determinada velocidade de absorção, e quanto a gente consegue usar disso para a finalidade, muitas vezes, de estímulo à síntese proteica. O que é isso? Estímulo ao ganho de massa muscular. Porque para haver ganho de músculo, dentre várias coisas, uma delas e principal é que precisa haver síntese proteica, construção de proteínas lá dentro do nosso corpo. E o que alguns estudos mostram é que chegando de vez, digamos assim, o ideal é até 20 a 30 gramas realmente. Mas se eu como carne, se nessa refeição eu vou dar, por exemplo, 50 gramas de proteína através de carne, de um alimento, de uma refeição ali que ela é complexa, ela tem uma proteína que é mais difícil de ser digerida, ela tem gordura ali na composição, tudo isso lentifica a absorção dessa refeição e, consequentemente, os aminoácidos vão chegar ali, ó, aos pouquinhos. Tem influência? Então, o que os estudos, até esses estudos que mostram isso, gente, eles geralmente testam isso através principalmente de whey protein. E o whey protein é um negócio que chega rápido, de maneira muito rápida na nossa corrente sanguínea. Então, quando eu dou alimentos complexos que demoram para serem digeridos e esses aminoácidos vão caindo ali devagarzinho na minha corrente sanguínea, aparentemente tudo bem. Eu ainda vou ter benefícios disso para a síntese proteica, porque ela tá chegando devagarzinho, não é que nem whey protein que chega numa cacetada só, entendeu? Então, tranquilamente, você pode ingerir sim quantidades maiores que 30 gramas por refeição, mas já quero deixar claro aqui que aparentemente para jovens, pelo menos, talvez seja mais interessante, principalmente visando ali o emagrecimento, talvez seja mais interessante você pulverizar, você jogar em 3, 4 refeições essa quantidade de proteína do que concentrar um monte de proteína em 1 ou 2 refeições do dia, tá certo? Vamos nessa! Segunda dica, eu tenho que correr porque eu tenho que fazer em 40 minutos isso aqui. Segunda dica, você terá que optar entre refeições com um pouco mais de gordura ou um pouco mais de carboidrato. Ter muito dos dois grupos é o que facilita o nosso ganho de peso. Ou pelo menos facilita que a gente não consiga emagrecer. Gente, essa dica aqui também é uma das essenciais, é uma das básicas para o emagrecimento. Observe que carboidrato e gordura são os nutrientes que são utilizados no nosso corpo principalmente para cumprir uma função energética. Eles cumprem um pouco de função gordura, por exemplo, cumprem uma função estrutural também. Não sei se vocês se lembram lá da biologia, da época da escola, mas as nossas células são compostas também de gordura nessa membrana. E às vezes tem alguns hormônios, por exemplo, que utilizam gordura na sua composição. Fato é, carboidrato e gordura, via de regra, eles são principalmente utilizados para as vias energéticas. E lembre, durante o emagrecimento, o que é que a gente quer? A gente quer mandar uma mensagem para o nosso corpo. Corpo, meta a mão na minha reserva de gordura aqui, nesse tecido adiposo que está aqui acumulado, que eu não quero. Porque o que vai vir via oral vai estar escasso. Então, se a gente fica tacando-lhe carboidrato e gordura em alta quantidade para dentro, em todas as refeições, a gente, via de regra, não vai conseguir emagrecer. Então, ou o carboidrato ou a gordura, a gente tem que escolher para dar uma suprimida maior, para dar uma reduzida. Precisa ser sempre low carb? Não. Precisa ser sempre low fat? Não. Precisa a gente sempre reduzir ao máximo gordura ou reduzir ao máximo carboidrato? Não. Na verdade, até a gente pode ir brincando com isso ao longo das nossas refeições. Se essa refeição aqui eu vou falar, quer saber, vou segurar mais a onda no carboidrato. Não vou botar fonte nenhuma de carboidrato aqui, fonte densa em carboidrato. Não vou trabalhar com batata, não vou trabalhar com arroz, não vou trabalhar com feijão. Não vou trabalhar com nada disso. Vou preferir colocar uma pitadinha a mais de gordura. Então vou preferir fazer um bolzão de salada, folhas, pepino, um pouquinho de cenoura ralada, que não tem quase nada de carboidrato. Um pouquinho de cenoura ralada, frango, uma boa quantidade de frango, que é a fonte de proteína, tomate, pimentão, cebola roxa, o que você quiser. Um pedaço de chuchu, sei lá, se você gosta, brócolis, couve-flor, tudo isso. Faz lá um bolzão de salada e aí para dar um toque, para dar uma quantidadezinha de gordura a mais e encher esse prato de sabor, eu vou fazer o quê? Pegar queijo gorgonzola. Tô dando aqui um prato que eu adoraria fazer, que eu amo comer. Pegar um pedaço de gorgonzola e vou quebrar em cima da salada, ou pegar umas lascas de parmesão e vou jogar em cima da salada. Observe, não tem quase nada de carboidrato, então eu posso dar uma pesada um pouquinho a mais na mão na gordura, porque não tem nada de carboidrato entrando.
Ao mesmo tempo, se eu tô numa refeição que eu falo, não, hoje eu tô afim de comer um prato com arroz e feijão, uma quantidade satisfatória de arroz e feijão. O que é que eu tenho que fazer nesse prato? Eu vou segurar a onda na gordura. Eu vou escolher um corte de carne que seja magro. Eu vou tentar não adicionar muito azeite, muita manteiga ou azeite no preparo dos legumes, por exemplo. Não vou adicionar queijo gordo, pô, já estou adicionando bastante arroz e feijão. Então, qual é o grande problema? É que a gente quer tudo. A gente quer, meu amigo, arroz, feijão e quer farofa também no prato. A gente quer arroz, feijão, farofa e quer lambuzar tudo de azeite e manteiga. Esse é o problema. A gente quer trazer muito carboidrato e muita gordura para o prato, tá certo? Então é aí que a gente erra. Se eu quero mais de um, eu vou segurar no outro. Se eu quero mais do outro, eu vou economizar nesse. E aí o negócio chega, a gente chega lá, a gente chega no emagrecimento com uma alimentação que é de verdade saborosa, que é gostoso fazer. Porque a gente não pode perder de vista que tem que ser gostoso, senão o processo não dá certo. Tá bom? Só relembrando, porque vi gente perguntando aqui. A live não vai ficar salva aqui no meu Instagram. Tem que estar inscrito na Semana Emagreça com a Nutri, que é online e gratuita, para ver as reprises da live. Então, acabou aqui a live, vai lá no meu perfil do Instagram, clica lá naquele link, clica no primeiro botão, que é Semana Emagreça com a Nutri. Coloca o seu e-mail lá, coloca o seu contato, e aí você já vai estar participando e entra lá na nossa comunidade do Face, que tá bombando. Terceira dica. Cuidado para não incluir muita gordura quando já trabalhar com fontes de proteína gordurosas. Eu dei essa dica hoje lá para uma pessoa que está na comunidade, hein? Associar queijo magros a ovos, por exemplo, costuma ser uma boa ideia. Ou mesmo fazer um acompanhamento sem muita adição de azeite ou manteiga quando o corte de carne já possui uma gordurinha a mais. Então, teve uma pessoa lá na comunidade, por exemplo, que colocou uma foto do prato e ela colocou, assim, 2 sobrecoxas com pele. E os acompanhamentos, eu não me lembro, eu acho que era só uma salada, palmito, uma vinagrete, assim, com tomate e cebola. Ou seja, essa pessoa foi sábia. Observe que ela deu uma super economizada na quantidade de carboidrato e também, aparentemente, na quantidade de gordura que estava ali nos acompanhamentos. Por quê? Porque ela já usou um corte de carne que é gordinho. Uma sobrecoxa e estava com pele essa sobrecoxa. Então eu achei que o raciocínio dela foi muito bom. Eu só comentei até para ela assim, ó, cuidado só com a quantidade de proteína quando ela for gorda. Porque quando a proteína é gorda, ela joga as calorias lá para cima. Mas tudo bem se não tiver muita gordura e muito carboidrato nos acompanhamentos. Entendo o que eu tô falando. A grande questão é que ela, por si só, às vezes está na quantidade muito exagerada, joga lá para cima. E no prato ela tinha 2 sobrecoxas. Mas eu achei até que pela proporção do prato as sobrecoxas não eram tão grandes, então provavelmente tudo bem, ela acertou em cheio ali na proporção do prato dela. E, gente, a comunidade está sendo legal por isso, tá? As pessoas estão postando pratos e eu vou lá e dou meu pitaco no que eu acho que aquele prato tem de mais ou de menos, enfim, dou a minha visão de acordo com a minha experiência, né? E eu espero que isso esteja ajudando as pessoas. Mas essa é a questão, gente. Então, você combinar as fontes de proteína, às vezes complementando elas com fontes de proteínas que sejam magras, é a ideia. Então, se eu sei que ovo, ele é proteico e gorduroso, opa, então não vou botar 4 ovos, eu vou botar 2 ovos e vou complementar com cottage, por exemplo. Vou acrescentar 2 colheres de sopa aqui de cottage, entendeu? Essa é a lógica, porque aí você aumenta a quantidade de proteína sem ter tanta gordura assim na composição. Mas sempre fica de olho ali nos outros elementos do prato para tentar dar uma balanceada nessa gordura que está entrando junto com a fonte de proteína. Então, o que eu disse até é que, o que eu digo sempre é que se quer às vezes dar uma exageradinha, digamos assim, pô, Paulo, eu tô com uma fome enorme, quero dar uma exagerada aqui no volume. Claro, fora salada e legumes, que isso aí pode entrar com uma quantidade maior, porque não tem nada de carboidrato, nada de nada associado, é só fibra e água praticamente, e os micronutrientes. Escolhe uma proteína magra para você dar uma exagerada. Então, assim, pega peito de frango e come uma quantidade maiorzinha de peito de frango, entendeu? Porque a gordura que vai estar vindo associada ali é quase nada. Ou pega um peixe, né? Mesmo os peixes gordos não tem tanta gordura assim. Mas pra exagerar sem medo, pega peixe branco. Taca ali peixe branco pra dentro, beleza. Não tem problema nenhum, tá certo? Porque proteína, gente, é o nutriente que mais dá saciedade. E é por isso que a primeira regra daqui do grupo, a primeira dica de hoje foi aumente a quantidade de proteína. Ou traga proteína para participar de todas as refeições. Quarta dica.
Utilize alimentos gordos. Calma lá, deixa eu falar tudo para vocês não tirarem conclusões precipitadas. Utilize alimentos gordos. Eles agregam sabor. Às vezes é mais prazeroso escolher um corte de carne mais magro, tipo um peito de frango, como eu falei, e fazer um molhinho à base de creme de leite e gorgonzola, por exemplo. Vocês já viram que eu tenho uma tara por gorgonzola, né? Tudo eu boto o exemplo de gorgonzola. Escolher fazer um molhinho à base de creme de leite e gorgonzola, por exemplo. Às vezes é muito mais saboroso isso do que você pegar, às vezes, um corte de carne que já é mais gordo, enfim. Você pode utilizar todos os alimentos naturalmente gordos. Isso inclui creme de leite, manteiga, queijos amarelos, azeite de oliva, carnes com pele, ou que são naturalmente mais gordinhas. Você só precisa equilibrar isso com menos carboidrato no prato e limitar a adição de outros elementos que sejam muito gordurosos. Então entendam, vamos lá para esses exemplos, que eu acho que exemplo esclarece tudo na nossa cabeça. Se eu vou pegar ali um peito de frango, ele é magro, opa, beleza, isso me autoriza a colocar um pouquinho de gordura a mais. Vou escolher como gordura a mais um molhinho que eu quero fazer com creme de leite e gorgonzola para colocar 1 ou 2 colheres de sopa em cima desse peito de frango, tá certo? Desse molhinho gordo. Beleza, já acrescentei aí bastante gordura com esse molho que é a base de creme de leite e queijo gordo. No resto do prato, qual é a ideia? A ideia é que eu dê uma maneirada, segure a onda no carboidrato e em maiores quantidades e maiores adições de gordura. Então, por exemplo, eu às vezes vou escolher isso, complementar isso com uma saladona, tacar tudo cru mesmo, tudo cru, e temperar isso só com um pouco de azeite, limão ou vinagre, sabe? Fazer sal, pimenta, ervas, sabe? Usar ervas como fonte de sabor é importantíssimo durante o emagrecimento. Então, já que eu usei um molhinho mais gordo, vou segurar a onda no resto. Não vou trazer para esse prato arroz e feijão. Pô, eu escolhi trazer um molho gordo, pô, então segura a onda um pouquinho no arroz e feijão, eu coloco uma quantidade muito pequena. A ideia é tomar lá da cá. O que a gente, usando o exemplo aqui de Van até, estrogonofe pode comer com salada. Van, perfeito. É exatamente isso. Então, eu vou fazer o tal do arroz de couve-flor, sabe? Olha, pra mim, arroz de couve-flor substitui bem o arroz. Pra mim. Mas tem gente aí que é tarado por arroz que diz que não substitui, não. Mas fato é, a ideia é essa. Então, se eu vou fazer um estrogonofe, que é uma receita que ela já é gorda por natureza, porque ela usa creme de leite na base dela, eu não vou combinar isso com arroz e batata palha. Porque batata palha lotado de gordura e de carboidrato, batata palha é a treva, gente, de verdade. Para emagrecer, batata palha não é legal. Mas eu vou combinar isso com batata palha, que é lotado de carboidrato e gordura, e com arroz, que é lotado de carboidrato? Não tem lógica. Então eu vou fazer o estrogonofe, que é o que tem mais sabor no prato, vou combinar isso com arroz de couve-flor. Por que não, gente? A gente tem que escolher, não dá pra ter tudo. Não dá pra ter tudo. Se você quer emagrecer, não dá pra ter tudo. Tudo é o quê? Tudo é farofa. Pra mim, ter tudo na vida é farofa. E até eu abdiquei de comer farofa todo santo dia, porque se eu como farofa, farofa é o quê? Manteiga com farinha de mandioca. Muito carboidrato com muita gordura. Se eu como isso todo santo dia nas quantidades que eu gostaria, definitivamente eu vou ver um pneuzinho sendo criado aqui na região abdominal, porque não tem jeito, gente, é muito carboidrato com muita gordura entrando. Então a gente tem que fazer escolhas, tá certo? Mas fato é, utilize esses alimentos gordos, eles trazem um tchan no prato. Então, ó, dá uma salpicada, ele vai segurar a onda no carboidrato, então traz um queijinho a mais para participar, só não taca queijo em tudo, sabe? Só não exagera. Queijo é o alimento mais fácil da gente perder a mão. Então, cuidado aí também a galera da low carb, que tudo quer comer tudo com uma camada de queijo parmesão gratinado. É aí que acaba tendo erro, entendeu? Então, taca queijo em todas as refeições em grande quantidade e joga as calorias também lá pra cima. Então, cuidado, ó, mãozinha leve. Na hora de adicionar queijo, tem que ser a mãozinha leve, tá bom? Dica 5. Lembre-se sempre do conceito de porção. Lembre-se sempre do conceito de porção. Não é necessário tirar da rotina nenhum alimento, mas é importante que você tenha noção de que quanto mais denso em carboidrato ou gordura esse alimento for, mais você deve ter parcimônia na adição. Entendeu, gente? Então, se eu tô falando aqui, vamos continuar no exemplo da farofa, ou da farinha, pelo menos. Farinha de mandioca, né? Como todo nordestino, a gente ama. Então, assim, ó, farinha de mandioca é o tipo de alimento que é extremamente denso em carboidrato. Por
Por que, Paulo, é tão denso assim? Porque se eu pego uma colher de sopa de farinha de mandioca, tem ali em torno de 15 gramas, né? Se eu peso isso na balança, tem em torno de 15 gramas. Gente, 14 gramas desses 15 gramas de peso, 14 gramas é carboidrato. Ou seja, o alimento é praticamente 100% carboidrato. Não tem água, não tem nada nesse alimento, é só carboidrato. Então, observe que esse é o tipo de alimento que ou a gente vai com muito cuidado colocar ele na rotina, muito cuidado, ou facilmente todo santo dia a gente vai jogar lá para cima a quantidade de carboidrato. Então, observe que a porção, ela importa muito. Mas, Paula, uma colher de sopa é suficiente para me trazer o prazer que eu quero ali naquela refeição. Uma colher de sopa de farinha. Bom, uma colher de sopa de farinha tem 14 gramas de carboidrato. É moderado, é suficiente ter 15 a 20 gramas de carboidrato num prato, considerando que ainda vai entrar mais um carboidratozinho ali na forma de legume. É ok ter isso? É plausível ter isso de carboidrato se eu quero emagrecimento em uma refeição? Sim, com certeza. Então observe, mesmo um alimento como farinha de mandioca, que é praticamente 100% carboidrato, é um dos exemplos que a gente pode dar, que é mais denso em carboidrato. Fora isso, acho que só açúcar, que o peso inteiro dele é de carboidrato. Eu posso ter farinha todos os dias, que é um alimento extremamente denso em carboidrato, e ainda assim emagrecer? Posso, porque na verdade depende do quê? Depende da quantidade de farinha que eu estou colocando. Se eu me contento com uma colher de sopa de farinha, tudo bem eu ter farinha todos os dias, ainda assim eu vou conseguir emagrecer. Entendeu, gente? Não posso me demorar demais nas explicações. Próxima dica. Jejum intermitente é uma estratégia possível de ser encaixada na rotina, se ela for confortável para você. E ele pode sim, o jejum intermitente pode sim ajudar no emagrecimento. A grande questão, a grande chave para mim é se realmente essa é uma estratégia que é confortável para você. Hoje eu respondi a uma pessoa lá na comunidade, né, que colocou: meu Deus, faço jejum intermitente e tal, não emagreci 1 grama. Tô fazendo há 30 dias jejum intermitente, 16 ou 18 horas, todo santo dia, e não emagreci 1 grama no final do mês. Primeira coisa é, jejum intermitente não define se a gente vai emagrecer ou não. O que é que define se a gente vai emagrecer ou não? O que a gente come, quando a gente come. Foi isso que eu respondi a essas pessoas que comentaram sobre isso. Gente, eu tenho 3 lives gravadas no meu IGTV sobre jejum intermitente. São 3 horas só tirando dúvidas sobre jejum intermitente. Então, assim, eu não vou me demorar aqui falando sobre jejum intermitente, porque eu já tenho muito material gravado aqui sobre esse assunto. Então, quem não assistiu, vai lá no IGTV e procura esses 3 vídeos, jejum intermitente, tirando dúvidas sobre jejum intermitente, parte 1, 2 e 3. Vai lá, assiste, que eu tenho certeza que você vai sanar todas as suas dúvidas. Mas fato é, tem um estudo muito bom que eu citei lá, que ele mostra justamente assim, ele dá uma dieta normocalórica, ou seja, com a quantidade de calorias suficiente para manter o peso das pessoas. Não era hipocalórica, ou seja, não ia fazer as pessoas emagrecerem. Era uma dieta normocalórica. E eles deram essa dieta para 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas dividiu isso ao longo de 3, 4 refeições no dia, né, das 8 até as 20 da noite. E o outro grupo comeu essa quantidade de volume de alimentos, de caloria, numa janela de alimentação de 8 às 14 horas. Ou seja, elas jejuavam das 14 até as 8 horas do dia seguinte. E elas fizeram isso todo santo dia. Repetidos dias, se eu não me engano, durou 8 semanas, 6 semanas esse estudo, não me lembro bem de cabeça. Lá na outra live eu disse. Essas pessoas jejuaram todos os dias, das 14 às 8 da manhã. E nessa janela de alimentação, elas consumiram uma dieta normocalórica, ou seja, uma quantidade de calorias suficientes para manter o peso delas. E o que é que aconteceu no final dessas 6 ou 8 semanas? Elas não emagreceram. Quem fez o jejum intermitente e quem consumiu a dieta ali, a mesma quantidade de calorias, os mesmos alimentos, só que espalhadinhos ao longo do dia, sem fazer jejum, nenhum dos 2 grupos emagreceu. Por quê? Isso só prova o quê? Que não adianta você jejuar todos os dias, pode ser 20 horas. Você pode jejuar todos os dias, 16, 18, 20 horas. Ainda, o que vai te levar ao seu resultado é o que você come, quanto você come, quando você come.
Entendeu? Então, o segredo do emagrecimento está na janela de alimentação e não na quantidade de horas que você passa em jejum. Caso contrário, essas pessoas que fizeram jejum todo santo dia, jejum de 18 horas, elas teriam emagrecido. E não foi isso que aconteceu. Tá certo? Essa live não vai ficar salva aqui no meu Instagram. Só vai ter direito a assistir essa live novamente quem estiver na semana Emagreça com a Nutri. Para se inscrever, vai lá quando acabar aqui, vai lá. Clica no botãozinho que tá lá no meu perfil e se inscreve. É gratuito. Beleza. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. O único... Ah, sim, certo. Eu até falei aqui da parte de jejum intermitente, que cuidado só para não restringir demais as calorias quando você tá ali engajado no protocolo de jejum intermitente, porque às vezes é fácil isso acontecer. E muito cuidado porque, assim, alguns estudos aí já mostram pra gente que reduzir muito o volume de calorias também que a gente consome não é legal. Não pode ser 8 nem 80, entendeu? Tem que estar ali no meio termo. Nem eu vou restringir demais, nem eu vou soltar demais. Se eu soltar demais, eu não emagreço. Mas se eu restringir demais, a curto prazo eu posso emagrecer, mas a médio e longo prazo isso pode fazer mal pro meu metabolismo. Então, cuidado só pra não restringir demais. 7ª dica. Use e abuse dos folhosos e legumes de baixo amido, de baixo teor em carboidrato. Como exemplo, couve-flor, brócolis, abobrinha, berinjela, rabanete, chuchu, aspargos, maxixe, quiabo, jiló. Folhosos, todos eles, couve, repolho, acelga, alface. Gente, tudo isso que eu acabei de citar tem muito pouco de carboidrato, tem muito pouco de amido. Então a ideia para aumentar volume do prato, para aumentar saciedade, é que a gente use e abuse desses alimentos nas nossas refeições se a gente quer emagrecer. Quanto mais a gente traz isso, mais propício ao emagrecimento a gente tá, porque esses alimentos todos, eles ocupam um bom lugar lá no nosso estômago, né? Eles trazem volume pro prato, eles trazem saciedade pra gente e eles têm muito pouco, quase nada de calorias, tá certo? A grande questão é, seja criativo na preparação deles. E esse é outro ponto que a gente vai trabalhar lá na semana Emagreça com a Nutri, tá bom? A próxima aula que eu vou dar lá exclusiva pro grupo, que vai ser na quarta-feira, eu já vou propor lá um desafio e vou passar lá um cardápiozinho que vocês vão tentar seguir, tá bom? E vocês vão ver que a ideia até desse cardápio de um dia só é justamente que vocês tenham criatividade. Quanto mais a gente é criativo nos preparos, quanto mais a gente inova no preparo do ovo, no preparo desses legumes e verduras, não precisa comer isso no vapor. É muito sem graça. Se todo santo dia a gente faz dessa forma, a gente não consegue evoluir, entendeu? Então, assim, a ideia é ter criatividade. E com criatividade, a gente faz isso pro resto da vida. Com preparações que realmente sejam criativas, a gente come isso feliz todo santo dia, porque cada dia, na verdade, vai ser uma preparação nova. Beleza, gente? Galera agradecendo aí. E teve gente que perguntou de consulta online. Pessoal, tô fazendo atendimentos online também, tá bom? Fora essa semana, Emagreça com a Nutri, que tô bem dedicada. Em paralelo, tô aqui atendendo feito louca. Galera que mora no Brasil inteiro, na verdade no mundo inteiro. Eu tenho atendido gente dos Estados Unidos, Portugal, Itália, de tudo quanto é canto. Muito obrigada pela confiança, pessoal. E quem tem interesse também em ter um acompanhamento muito mais personalizado, mais de perto, é só olhar lá no WhatsApp, que está lá disponível no meu perfil também, e falar diretamente com a minha secretária, que ela te informa todos os detalhes do atendimento online, beleza? Última dica, dica número 8, porque estamos nos nossos minutos finais aqui de live. Dica número 8. Eu não podia deixar de falar disso, gente. Use o treino a seu favor. Use o treino a seu favor. Movimente-se. Não precisa nem ser só atividade física em si. O treino em si que você faz ali, que você você separa uma hora do seu dia para fazer. E nem precisa fazer treino todos os dias, tá bom? No mínimo 3 dias na semana já ajuda e ajuda demais ao processo. Gente, sair da posição sentado e deitado, só isso para vocês terem uma ideia. Tem uma live que eu gravei, que já tá lá no meu canal do YouTube, por sinal, falando sobre metabolismo, como acelerar metabolismo. E até eu trouxe um estudo que era interessante, que ele mostrava que só o fato da pessoa ter mudado a posição dela, ter passado a tarde inteira, ao invés de passar a tarde inteira sentada, ela passou em pé, só isso aí já fez ela queimar mais de 280 calorias ou 380 calorias, alguma coisa assim. Acho que 280. Só o fato dela ter
saído da posição sentada para a posição em pé. Então não tô falando para ninguém ficar em pé a tarde inteira, não. Mas assim, de verdade, às vezes ajuda. Ou seja, tipo, vai na cozinha mais vezes pegar um copo d'água, entendeu? Sai dessa posição só deitado e sentado. O nosso corpo, gente, ele é uma máquina maravilhosa de fazer com que a gente conserve energia. Observe que se a gente parar por um minutinho, a gente já se escora. A gente já procura uma parede para se escorar, o encosto da cadeira para se escorar. E só o fato de eu estar aqui assim, não tô escorada no encosto da cadeira. Só o fato de eu estar assim, tenha certeza, eu já tô gastando mais energia do que se eu tivesse assim, numa posição 100% relaxada, entendeu? Então, o nosso corpo, ele sempre está lutando para conservar a energia. Então, se você sai um pouquinho dessa inércia, se ao invés de ficar sentado ou deitado, você fica em pé, você se movimenta um pouco mais, você é um pouco mais inquieto, isso naturalmente já faz você gastar um pouco mais de calorias no seu dia. E se você pega uma horinha do seu dia, 30, 40 minutos que seja, para realmente se movimentar para valer, para jogar esse batimento cardíaco lá para cima, gente, só aí você já está aumentando tanto a chance de fazer um déficit calórico. Observe que o treino ele vai ser um mega aliado para que você não precise comer cada vez menos na sua alimentação. Fora isso, a gente já sabe que o treino traz o benefício extra de fazer você utilizar a sua reserva de carboidrato. Pô, você usa a sua reserva de carboidrato, então tem lógica você reabastecer essa reserva de carboidrato depois do treino. Ó, e o treino dando uma grande vantagem pra gente de a gente se presentear com uma dosezinha de carboidrato a mais no nosso dia, sem que isso aumente o risco da gente ganhar gordura, sabe? Então esse é o momento, eu até coloquei um desafio hoje já lá no grupo do Emagreça com a Nutri, e até dei umas dicas da parte de pré e pós-treino nesse vídeo. Quem ainda não viu, vá lá ver e faz o desafio. O objetivo desse grupo é se desafiar, galera. É testar as coisas que vocês não testaram, é sair da zona de conforto, tá bom? Assiste lá o vídeo e veja. Eu falei até que depois do treino, talvez seja o momento mais interessante que a gente tem para trazer os farináceos. Então trazer um pão, trazer um cuscuz, que eu vi a pergunta aí, trazer uma tapioca. Por quê? Porque esses alimentos tendem a concentrar, por serem farinha, por serem derivados de farinha, eles tendem a concentrar um pouco mais os carboidratos. Então qual é o melhor momento para eu colocar isso? É no momento que o meu corpo está mais precisando de carboidrato, que é o pós-treino. Beleza? Então assim, ó, treine, porque quem treina está habilitado a comer mais carboidratos. Beleza? Galera, ó, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Gente, eu tô vendo aqui perguntas sobre como se inscrever, sobre reprise da live. Então assim, ó, vai lá, acabou aqui a live, vai lá no meu perfil do Instagram, que tem um linkzinho lá, que é só você clicar e o primeiro botão chama-se Semana Emagreça com a Nutri. Clica lá, coloca o seu melhor e-mail, coloca os seus dados lá direitinho, que você já vai receber um link para participar da comunidade do Facebook, caso você tenha Facebook. E caso não tenha, relaxe, porque você vai receber todos esses links, tanto das lives quanto de acesso à reprise, tudo vocês vão receber lá no link, no seu e-mail, tá bom? Mas se você tiver Facebook, participe da comunidade, que tá show. Lá a gente vai tirar muitas dúvidas também e eu vou conseguir interagir mais de perto com vocês. E eu já convido todo mundo que se inscreveu na Semana Emagreça com a Nutri para assistir hoje às 20 horas. Vocês vão receber o link da aula exclusiva para quem está no programa, que é uma aula que vai falar, que eu já gravei, que vai falar sobre os principais erros que geralmente a gente comete. E vocês vão conseguir, ó, a partir desses erros, ter vários insights do que é que vocês podem estar errando e do porquê vocês podem não estar conseguindo destravar aí esse emagrecimento. Tá certo, gente? Obrigada de verdade pela participação de todos vocês. Hoje a live bombou aqui de participação. Valeu mesmo. Amanhã tem live novamente. Fiquem atentos lá no feed para verem a programação de lives e vejo vocês e fiquem aí com a aula às 20 horas, tá certo? Assistam e depois comentem lá no grupo do Facebook o que é que vocês acharam. Beijo grande e até a próxima, gente. Tchau, tchau.